Oi, eu sou a Bibia, leitora e concurseira, e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. A gente vai falar sobre livros para vocês lerem um dia, indicações. Eu acho que eu trouxe 6 de 3 categorias diferentes, então eu espero que agrade e que foram livros que começaram muito comigo. E fica claro aqui que não é um livro que você vai obrigatoriamente ler em um dia, você pode demorar quanto tempo você quiser para ler o livro. Mas se você decidir que quer começar ele de manhã e terminar até o final do dia, você consegue, por ele ter um tamanho menor, por ele te prender e ser muito fluido, enfim, por N razões que eu vou explicar durante o vídeo. A gente vai começar pela categoria de fantasia, mas antes da gente começar de fato a indicação de livros, queria fazer um convite. A partir de hoje, segunda-feira, até sexta-feira, a gente vai ter vídeo todos os dias aqui no canal por volta do meio-dia. Então convido vocês a assistirem, então já se inscrevam para não perder nenhum conteúdo. De fantasia, eu trouxe 2 indicações, e as 2 são fantasias únicas e que são bem pequenas. Começando pelo Alto da Maga Josefa, que é uma fantasia nacional que se passa ali no Nordeste. Então a gente vai ter um caçador de demônios e uma maga que ela é cria de um demônio. Então eles vão meio que se unir, porque eles têm razões, cada um na sua forma pessoal, pra caçar outros demônios, né? Então eles vão meio que fazer essa união inesperada e aí vai surgir uma super amizade entre eles. Ele é ambientado no Nordeste, então tem muitos seres que fazem parte da nossa cultura, seres que a gente já ouviu falar, seres que fizeram parte da nossa infância, então é muito legal por conta disso. E aí fala sobre a seca, fala sobre a cultura das pessoas, o jeito de falar. É um livro que me tirou muitas risadas também, porque eu me identifiquei muito com o Caçador de Demônios. Ele fala de um jeito que é muito parecido com como a gente fala aqui. E a maga também é uma personagem extraordinária, então essa amizade inesperada gera um livro sensacional. E aí, conforme os capítulos vão passando, eles vão vendo que aquele preconceito que eles têm a respeito de um caçador de demônios e de uma maga, na verdade, não é exatamente desse jeito, não foi exatamente do jeito que foi repassado. E é muito linda a amizade deles dois, eu acho que é uma fantasia super curtinha, ele tem 220 páginas, então ele é bem rapidinho mesmo de ler. É uma história que vai prender e que é bem de boa de ler, justamente porque não é aquela super fantasia de alta, não. É tipo, mitos e coisas daqui que a gente conhece já e que eles vão representar nesse livro, que eles vão buscar e ir atrás. Uma delícia. Em A Noiva do Deus do Mar, a gente também vai ter uma fantasia única que tem 254 páginas, então já começa que é bem pequenininho e não é tão difícil de entender. Bom, basicamente a gente tem a Mina, que ela mora ali no seu povoado, e eles acreditam que o Deus do Mar, que eles eram o Deus que protegia o povoado deles, agora tá amaldiçoando. Então todos os anos eles mandam a mais bela donzela, a mais inteligente, a mais cheia de talentos, como sacrifício para esse Deus, para que ele volte a abençoar e eles consigam viver novamente em paz e sem muitos imprevistos e coisas que vão dificultar a vida deles em comunidade, enfim, a sobrevivência deles, basicamente. Só que nesse ano em específico, a donzela que foi escolhida é o amor da vida do irmão da Mina. Então, ela meio que decide que é ela que vai no lugar. Então o barquinho tá lá, a donzela tá indo, e aí a Mina diz assim, não quero que isso aconteça porque eu quero que vocês sejam felizes, então eu vou me sacrificar no lugar. E aí ela se joga e o dragão aceita o sacrifício dela e leva ela pro fundo do mar. E lá sim a gente vai viver as aventuras e a história. A gente descobre muitas coisas a respeito desse deus, muitos mistérios ali que envolvem outros deuses, e a gente consegue presenciar a revolta da Mina com esses deuses. Por que eles não fazem o que eles deveriam fazer? Porque se é um deus que deveria proteger as crianças, não tá protegendo? Por que tem um deus que deveria ajudar determinada coisa, não tá fazendo? Então a gente vê toda essa revolta dela. E assim, gente, ela chega pra mudar absolutamente tudo. No meio disso, a gente também tem um mini romance, mas assim, gente, bem mini mesmo, porque o objetivo é a trajetória da Mina aqui, em busca de tentar resolver o problema pra salvar o povoado dela, pra que o sacrifício dela não tenha sido em vão, pra que o irmão dela consiga viver feliz, pra que a cidade dela consiga viver feliz e livre dessa maldição. Então é uma leitura também super fluida, o que eu acho que poderia ter um pouquinho mais de páginas, porque eu senti falta, é uma história que realmente te cativa, ela te prende. E aí os personagens e os seres, eles vão sendo apresentados aos poucos pra você, e aí quando chega no final você fica com aquele gostinho de eu queria só mais um pouquinho.
Então, também sensacional e muito bom. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre romances de formas diferentes. A gente vai dividir ele em duas categorias, tá? Começando por um romance que tocou muito e que muita gente conhece. Ele teve uma adaptação recente que a gente odiou. A maioria dos leitores que gostam do livro odiaram, que é Amores Verdadeiros. É o meu livro favorito da Taylor, assim, disparado, de longe. Sei que muitos de vocês já leram, mas é um livro que eu senti que me prendeu e que realmente eu li em um dia. Tem um vlog, inclusive, que saiu no TikTok há um tempão atrás, porque da feita que eu sentei, eu não consegui mais soltar. Ele tem 288 páginas, mas você não sente isso acontecendo. Você não sente tudo isso de páginas rolando, porque é uma história que vai prender e que tem todo um contexto, que vai dividir o coração. Talvez não, mas o meu dividiu. E é uma história que vai muito além do romance também, vai sobre autoconhecimento. Aqui a gente tem a Emma, que ela tá casada, a gente conhece como ela... A gente vê como ela conheceu o marido dela, a gente se encanta por esse casal, se apaixona por ele e descobre, né, que agora ela tá vivendo o luto porque o marido dela foi dado como morto. Ele saiu pra uma aventura e nunca mais foi encontrado. Então a gente vive esse primeiro momento de paixão e aí a gente vive o luto e a perda do amor da sua vida. Depois passa um tempo, ela encontra uma outra pessoa e ela volta a viver o romance dela novamente, uma coisa que ela achava que ela não ia mais conseguir. Então ela resolve dar uma chance pro amor e aí descobre que o marido dela tá vivo e tá de volta. Então ela vai ficar dividida entre esses dois amores. Mas vai muito mais de estar dividida entre eles. Eu acho que fala muito sobre quem ela se tornou, quem ela é e o que ela quer pro futuro dela a partir daquele momento. Então as escolhas dela vão ser baseadas nisso, nela se conhecer pra ver o que ela de fato quer. Porque ela não deixou de amar o marido dela. Ela teve que aprender a conviver com a dor de ter perdido ele. E ao mesmo tempo ela começou a se apaixonar e amar uma outra pessoa, mesmo ainda amando o marido. Então é uma discussão assim, é muito profundo, né? E eu fiquei muito dividida entre eles. Tem algumas coisinhas no comportamento dela que a gente fica meio assim, querida, não faça isso, não vá por aí. Mas assim, me colocando no lugar dela é muito difícil. É muito difícil. E foi um livro que eu consumi, eu chorei, eu ri, eu me apaixonei 2 vezes igual ela, eu sofri o luto junto com ela. Então é um livro que eu recomendo muito porque eu adorei, assim, é um livro favoritaço. Não recomendo assistir o filme porque realmente é bem ruim, mas essa história tem uma premissa sensacional e cumpre com tudo que promete. Agora, tirando um pouco o peso desse drama, né? Eu vou recomendar um que a galera da Twitch já tá cansada de me falar, porque eu li com vocês, com eles lá, então eu acho que merece a minha divulgação aqui pra vocês também, que é O Cretino que Eu Odeio. Esse livro é de uma autora nacional, a autora Bia Carvalho, que sempre tá presente no chat. E foi um livro que me surpreendeu muito, não no sentido de, tipo assim, eu não esperava. Eu já esperava que ele fosse ser bom. Eu só não esperava a quantidade de surto que eu ia ter com essa história, tá? A gente tem Slow Burn aqui, a gente tem Enemies to Lovers, a gente tem Fake Date, a gente tem um quarto só, então muitos clichês juntos, mas que deram super certo. A gente vai ter a narração dos dois personagens, tanto do Cass quanto da Melissa, então a gente vai conseguir entender o pensamento um pouquinho de cada um. E a história é essa. Ela começou a trabalhar, ela acabou de se formar, então ela tá buscando ainda consolidar e construir a carreira dela. Pra isso, ela aceitou um emprego de secretária numa empresa que ela tem sonho em trabalhar, e o chefe dela é o Cassian, que é assim, o grosseiro, o rude, trata todo mundo mal, com indiferença. Claro que tem uma razão por isso, mas ele é muito indiferente com todo mundo e não é diferente com ela. Só que a Melissa, isso é um ponto que eu gosto muito, porque normalmente nos romances, o cara ser grosseiro me pega demais. Porque normalmente a gente passa pano, não só a gente, como a personagem que tá lá, entendeu? E isso tem me irritado muito, porque tudo bem tu ter os seus problemas, mas pô, tu vai ser ignorante, grosseiro com todo mundo por causa disso. Uma coisa é você não tá bem, outra coisa é você ser mal educado, sabe? E a Melissa, ela não deixa isso de graça. Ela se impõe e ela não aceita que ele trate ela dessa maneira. Então, eu amei isso. E aí, juntos, eles vão ter que trabalhar e se suportar durante o trabalho, até que uma cliente começa a shippar esses dois.
E ele faz esse acordo com ela de que eles vão fingir que estão juntos pra conquistar essa cliente, trazer ela pra empresa, e daí vai se desenrolando. Só que, gente, é real muito slow burning. Então vai devagar, e aí você entra em surdo, porque quando você acha que vai, não vai! E é muito bom por isso, porque você fica preso à história. E além disso, os dois também têm passados e a gente vai conhecer um pouquinho da história de cada um. Então, pra quem quer um livro pra surtar e ler, assim, devorar, pode dar. Ele tem 268 páginas, tá disponível no Kindle, mas assim, caso vocês queiram ajudar uma autora nacional, eu vou deixar o link do livro físico dela, porque o livro também, ele é independente, então vocês não conseguem achar assim, tem que ser no link. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Por fim, a gente tem uma categoria que ela envolve a personagem feminina como protagonista. São histórias que conversaram muito comigo, histórias que falam sobre o machismo, sobre a discriminação de gênero, enfim, sobre muitas coisas e que realmente são, assim, queridinhos pra mim. Pra quem gostou de Uma Questão de Química, provavelmente vai gostar dessas histórias e elas têm pegadas muito diferentes, tá? Começando por Kim Jong, nascida em 1982. Esse livro tem menos de 200 páginas, tem 172 páginas pra ser mais exata. E ele vai contar a história da Kim, mas não só dela, mas assim como de todas as suas antepassadas, né? Então a gente vai vendo como ela tá hoje, né? Com uma depressão pós-parto, ela não tá bem emocionalmente, assim como a história das mulheres que vieram antes dela e de todos os sonhos que elas tiveram que abrir mão para que os homens da casa conseguissem realizar os seus. Então a Kim, ela cresceu nesse ambiente e ela queria muito lutar contra isso. Só que chega um momento da vida dela que ela tem que decidir se ela vai, sabe, querer ser mãe ou se ela vai querer continuar no emprego, porque os dois, obviamente, não dá. Se ela for mãe, ela vai ter que largar o emprego pra cuidar exclusivamente do filho, de acordo com o marido dela, com o chefe, enfim, com todos os homens. E se ela escolher ficar no emprego e não ter filho, né, vai ser ruim pra ela, porque ela quer ser mãe, mas também vai ser ruim pra família, pra todo mundo que estiver ao redor. Enfim, todo mundo veio questionar as decisões dela. Então tudo que ela tem que tomar de decisão relacionada a ela mesma depende de todos os homens ao redor, sabe? E é um livro que ele traz muitos dados lá da Coreia. A autora, ela se preocupou em fazer isso, então quando ela fala de mulheres formadas, de mulheres que conseguiram um emprego, de mulheres que permaneceram no emprego, de mulheres que depois que engravidaram continuaram trabalhando, ela vem trazendo dados, assim, reais mesmo, durante a história. Então é um livro que ele vai incomodar. O final dele é o final que deixa a gente extremamente revoltada, mas que infelizmente é a realidade. Então é um livro que ele vai servir muito pra isso, pra deixar a gente incomodado, pra gente começar a repensar as nossas atitudes e ver o que de fato a gente precisa fazer pra mudar isso e não aceitar mais viver dessa maneira, né? A gente vê também a evolução, pouca evolução, da época da bisavó dela pra época que ela tá vivendo, mas mesmo assim é bem pouquinho. Teve, mas a gente precisa continuar lutando muito ainda pra conseguir essa igualdade, né? Muito difícil, mas é isso. Então, sensacional, ok? Leio. A mais recente aquisição da minha estante de livros favoritos é essa história, que assim, eu fiquei muito surpresa, eu já esperava que ela fosse ser magnífica, mas quando eu comecei a ler, eu tive certeza absoluta disso. Estamos falando de O Segredo da Medusa. Esse livro eu recebi da editora Excelsior, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Foi uma editora que, inclusive, eu agradeço demais, porque é uma editora parceira do canal, lá na Roxinha. E assim, além de ser uma edição lindíssima, a diagramação dela é perfeita, é um livro que ele tem poucas páginas, então ele tem aí 206 páginas, que dá pra ler, com certeza, em um dia. Os capítulos são bem curtos, então isso facilita muito com que você vá engolindo a história. Aqui a gente vai ter uma história da Medusa, como ela se tornou essa górgona que ela é, como ela fez todas as maldades que ela fez, como que ela é tão cruel, oh meu Deus, ai gente, que livro sensacional. A gente vai ver o início da vida dela, e não é fácil porque ela vivia numa época em que crianças a partir de 10, 12 anos já recebiam visitas de homens para se casar com elas, em troca, né, do dote para a família delas.
E aí a gente vai ter a vida dela dessa forma, o pai lutando por ela, lutando pelos direitos dela, ela indo servir a Atena como sacerdotisa e como que ela decaiu direto de ser sacerdotisa de uma deusa pra ser uma górgona, pra ser a Medusa. Então a gente tem toda essa trajetória dela que é muito triste, é um livro pesado, tá? Ele tem gatilhos, pesquisem. Não vou falar aqui porque eu tô com medo do YouTube, né, segurar o meu vídeo, mas ele tem inúmeros gatilhos, não é um livro fácil de ler, tá? E é ainda mais difícil porque a gente sabe o que aconteceu com ela. E quando a gente vê as pessoas enxergando ela com todas essas cobras, o destino que ela recebeu, ninguém quer ouvir o que ela tem pra dizer. Ninguém quer ouvir quem foi o responsável por isso. Ninguém quer saber o que de fato aconteceu. Ela é culpada por estar assim. Sendo que, gente, nossa, não. Ela é uma mulher que sempre lutou da maneira que ela conseguia por outras mulheres. E usava do cargo que ela tinha como sacerdotisa para ajudar essas mulheres, porque ela realmente acreditava que esses outros deuses iriam ajudar. E aí ela começou a se sentir injustiçada porque ela começou a ver que não era bem assim. Não era assim que acontecia. E o final desses dois, ele é muito parecido, porque a gente acha uma coisa, a gente acha que finalmente vai dar certo e a gente percebe que tudo continua igual, infelizmente. Então são dois livros assim bem potentes. Eu só digo cuidado com esse daqui porque ele tem gatilhos, mas é um livro incrível e que é muito fluido. Eu peguei pra ler quando a minha prima tava assistindo uma aula no meu computador. Quando eu vi, eu já tava na página 60. Tipo assim, literalmente eu pisquei o olho e eu já estava na página 60. E foi um favorito do ano pra mim mesmo. Esse livro é surreal. É muito, 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 muito bom. Essas foram as indicações do dia de hoje. Não se preocupem que durante esses 5 dias de vídeo a gente ainda vai ter mais 3 vídeos de indicação além desse. Então vai ter muita coisa boa pra vocês lerem. Alguns vão se repetir porque eu não vou poder deixar de falar deles, mas outros vão ser novidade por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e me acompanhar nas outras redes sociais. Eu espero vocês aqui amanhã no mesmo horário. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Hey, it's me.